Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa correção no material complementar de vocês, o capítulo 10, que fala sobre razões e proporções. A questão 1 diz o seguinte: veja a lista de ingredientes a seguir e responda ao que se pede. Nós temos aqui uma lista para fazer o bolinho de milho. Ingredientes: 600 gramas de milho cozido, uma cebola ralada, 2 ovos, 3 colheres de sopa de queijo de parmesão ralado, 1 colher de chá de fermento em pó, 2 colheres de chá de salsa picada, 1 colher de chá de sal e óleo para fritar. Rende 30 bolinhos, ou seja, esses ingredientes aqui vão produzir 30 bolinhos desses. Bolinhos de milho. O item A. Complete a tabela dos ingredientes para cada quantidade de bolinho. Então, vamos lá. Nós temos os ingredientes, nós temos aqui a quantidade de bolinhos e os ingredientes que vai para cada categoria aqui, de acordo com a quantidade de bolinhos. Aí, aqui nós temos a nova quantidade de bolinhos, para a gente poder preencher. De 30 bolinhos, a gente já sabe, foi o que foi dado na receita acima. Então, já tá completo aqui. Para 30 bolinhos, eu vou usar 600 gramas de milho, uma cebola, 2 ovos, 3 colheres de queijo, 1 colher de fermento, 2 colheres de salsa e 1 colher de sal. Agora, eu quero saber para 20 bolinhos, para 60 bolinhos. Para 60 bolinhos, vai ser o dobro de 30 bolinhos, não é isso? Então, os ingredientes vão ser o dobro dos ingredientes de 30 bolinhos. Então, o dobro de 600 é 2 vezes 600 gramas. Então, vou usar 1.200 gramas de milho cozido. O dobro de 1 é 2, então, vou usar 2 cebolas raladas. O dobro de 2 é 4, então, vou usar 4 ovos. O dobro de 3 é 6, então, vou usar 6 colheres de queijo. O dobro de 1 é 2, então, vou usar 2 colheres de fermentos. O dobro de 2 é 4, então, vou usar 4 colheres de salsa picada. O dobro de sal, que é, no caso aqui é 2 aqui, então, vou usar 2 colheres de sal. Então, esses são os ingredientes, né, que vão ser o dobro desses para 60 bolinhos. Para 90 bolinhos, vai ser o triplo de 30 bolinhos. 3 vezes o valor dos ingredientes aqui. Então, 3 vezes 600, 1.800 gramas. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Então, para 90 bolinhos, eu vou usar 1.800 gramas de milho, 3 cebolas, 6 ovos, 9 colheres de queijo, 3 de fermento, 6 de salsa e 3 de sal. No item B, ele pede o seguinte: preencha as lacunas a seguir conforme a tabela anterior. São usados 2 ovos para 30 bolinhos, isto é, 2 para 30. No caso das cebolas, são necessárias 4. Então, olha aqui, gente, ó. A cebola ralada são necessárias para 31, para 60 bolinhos 2 e para 90 bolinhos são necessárias 3, né? Então, quando é que vão ser necessárias 4 cebolas? Então, vamos fazer aqui, ó. Não são necessárias 4 cebolas quando o número de bolinhos for o quádruplo da quantidade de ingrediente para 30 bolinhos. Então, a tia completou aqui, vocês podem completar também, né? Quando eu tiver 120 bolinhos, porque o quádruplo de 30 é 120. 4 vezes 30, 120. 4 vezes 60 gramas, 1.200 gramas. 4 vezes uma cebola ralada, 4. 4 vezes 2 ovos, 8. 4 vezes 3 colheres de queijo, 12.
4 vezes uma colher de fermento, 4. E 4 vezes 2 colheres de sassa, 8. E 4 vezes uma colher de sal, 4. Então, ele diz que eu vou necessitar de 4 cebolas, quando eu tiver o quê? Eu vou ter 4 cebolas quando eu tiver 120 bolinhos. Aí, então, você coloca aqui, ó, necessárias 4 para 120 bolinhos. Isto é, 4 para 120. Então, eu preciso usar 3 quilogramas. Então, 3 quilogramas é igual a 3.000 gramas, porque 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Tá? Então, 3 quilogramas é igual a 3.000 gramas. Então, é o que eu fiz aqui do outro lado, ó, a quantidade de bolinhos. Então, continuando aqui, eu tinha o quádruplo, então aqui eu vou ter o quíntuplo. Então, fazendo aqui o quíntuplo do número de bolinho, então vai ficar 5 vezes 30 bolinhos, que dá 150 bolinhos. 5 vezes 600 gramas, que dá 3.000 gramas. 5 vezes uma cebola, que dá 5 cebolas. 5 vezes 2 ovos, que dá 10. 5 vezes 3 colheres de queijo, que dá 15. 5 vezes uma colher de fermento, que dá 5. 5 vezes 2 colheres de salsa picada, que dá 10. E 5 vezes uma colher de sal, que dá 5. Então, são esses os ingredientes para o quíntuplo dos ingredientes inicial. Então, para preencher aqui, ó, ele diz que vai usar 3.000 gramas, né? 3 quilogramas de milho para 150 bolinhos, isto é, 3 para 150. No item C, ele pede para a gente completar a tabela de acordo com a proporção dada. 3, aqui nós temos a colher de queijo e aqui embaixo nós temos a quantidade de bolinhos. Então, 3 bolinhos está, 3 colheres de queijo, né, ó, está para 30 bolinhos. Então, 60 bolinhos, né, vão ser quantas colheres de queijo? Serão 6. Então, 6 colheres de queijo está para 60 bolinhos. 9 colheres de queijo está para 90 bolinhos. 12 colheres de queijo está para 120 bolinhos. E 21 colheres de queijo está para 210 bolinhos. Ó, se você observar, né, o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo uma proporção, né? Aqui nós temos uma proporção, onde os números são proporcionais. Vamos agora para a página 59, a questão 2. No preparo de um salgado, o número de colheres de sal está para o número de colheres de queijo ralado na razão 1 para 3. Representa-se matematicamente por 1 está para 3, assim, ou 1 está para 3, assim. Com base no exemplo, escreva uma fração que traduz a comparação de cada situação a seguir. Item A. Em uma caixa, o número de bolas brancas está para o número de bolas azul, na razão 6 está para 8. Então, você vai escrever 6 está para 8. Como 6 está para 8 dá para simplificar, você simplifica por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, 3 está para 4 ou 3 está para 4, ok? Na planta de uma casa, o número de centímetros no desenho está para o número de centímetros do comprimento real na razão 1 para 600. Então, 1 está para 600 ou 1 está para 600. No item C, na prova de matemática do número de questões certas está para o número de questões erradas, na razão 5 está para 2. Então, 5 está para 2 ou 5 está para 2. Na questão 3, escreva a razão entre os números seguintes na ordem que eles são dados. Então, na ordem que eles são dados, então, 90 está para 80, dá pra gente simplificar por 10. 90 dividido por 10 é 9, 80 dividido por 10 é 8. Então, 9 está para 8,
Ou você pode colocar também 9 está para 8 igual a gente colocou aqui em cima, né? Ou, né? 9 está para 8, ok? No item B, 4,1 e 8,2. Então, 4,1 está para 8,2. Dá para a gente representar esse número aqui, ó, em forma fracionária, tanto em cima quanto embaixo, ó. Então, como é que eu escrevo esse número aqui, decimal, em uma forma fracionária? Coloco no numerador todo o número sem a vírgula, fica 41. No denominador, ele tem que ser um número de base 10, então eu coloco 1. Olha quantas casas eu tenho após a vírgula, você tem 1, então vai ser a quantidade de zeros que eu vou colocar ao lado do 1. Então, fica 41 décimos. Dividido, aí aqui do mesmo jeito. No numerador, todo o número sem a vírgula. No denominador é o número de base decimal, coloco 1. Olha a quantidade de algarismo que eu tenho depois da vírgula. E a quantidade de algarismo que eu tiver depois da vírgula vai ser a quantidade de zeros que eu tenho que colocar, que é 1. Então, vai ficar 82 décimos. Agora, eu resolvo aqui essa divisão de fração. Repito a primeira fração, que é 41 está para 10, vezes, né, ó, o inverso da segunda fração. Qual é o inverso da segunda fração? 10 está para 82. Eu simplifico, ó, 10 dividido por 10 é 1, então vai ficar 41 vezes 1, que é 41, e vai ficar 1 vezes 82, que é 82. Dá pra gente simplificar ainda, então 41 dividido por 41 é 1, 82 dividido por 41 é 41. Então, 1 está para 41, né? Ou 1 está para 41, tá? No item C, 8 e 5,8. Então, 8 está para 5,8. 8 está, vou escrever esse número na forma fracionária, né? O 5,8. 8 está para 56 décimos. Então, vou resolver essa divisão de fração. Repito a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, vou inverter aqui a segunda fração. Então, dá para me simplificar, ó. 56 dividido por 8 é 7, e 8 dividido por 8 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 10, que é 10, e 1 vezes 7, que é 7. Então, 10 está para 7, né? Ou dessa forma que você também pode escrever. No item D, eu tenho 4 e 5 meios, né? Então, 4 está para 5 meios, não, 5 terços, tá? Está para 5 terços. Então, vou resolver primeiro essa divisão aqui de fração. Então, repito a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 4 vezes 3, 12, e aqui embaixo é como se tivesse um 1zinho. Então, 1 vezes 5, 5. Então, 12 está para 5. Vamos para a questão 4. No café da manhã, o número de ovos que Marlene frita para o número de pessoas na razão de 4 para 1. Considerando essa afirmação, responda as perguntas a seguir. Nessa situação, qual é a razão entre o número de pessoas e o número de ovos? Observe que aqui, primeiro está o número de ovos para cada pessoa. 4 ovos para cada pessoa. Então, eu quero agora ao contrário, o número de pessoas, que é 1, para a quantidade de ovos, que é 4. Então, 1 está para 4. O item B. Qual é o significado da razão 4 está para 1? Que é essa daqui, inicialmente. O que ela significa? Ó, que a Marlene vai fritar 4 ovos para cada pessoa. 4 ovos para cada pessoa, ok? No item C. Certa manhã, 7 pessoas tomaram café. Quantos ovos ela fritou nessa manhã? Então, são 7 pessoas, cada pessoa vai ter 4 ovos disponíveis. Então, vou fazer 7 vezes 4, que dá 28 ovos. Então, cada pessoa, né, que vai ficar com 4 ovos, então, no total, ela vai fritar 28 ovos.